Bom dia, primeiro ano. Meninos, funções inorgânicas é o tema do nosso capítulo 2 da apostila 3. As funções inorgânicas que a gente vai trabalhar são os ácidos, as bases, sais e óxidos. A gente já viu isso no nono ano, só que a gente viu mais superficial. No primeiro ano a gente vai ver um pouco mais a fundo. O que são isso, funções inorgânicas? Grupos de substâncias químicas semelhantes são classificados como funções químicas. Então, quando você tem um grupo de substâncias que elas têm algumas características semelhantes, então elas são funções químicas. Só que essas funções químicas, elas são divididas em orgânicas e inorgânicas. As orgânicas são aquelas substâncias que vieram a partir de seres vivos, foram formadas a partir de seres vivos. E as inorgânicas são formadas, elas vieram a partir de seres inanimados, tipo carbonato de cálcio, por exemplo, que um dos componentes é o calcário. Então, isso é uma substância inorgânica. Agora, se eu te falar sacarose, a sacarose é proveniente da cana-de-açúcar, né? Então, ela é uma substância orgânica, veio através de um composto vivo, né? Essa classificação de ácido, base, sal e óxido, a apostila vai trazer um pouquinho mais para frente, porque de início a gente vai trabalhar número de oxidação. Só que antes de a gente entrar em número de oxidação, vamos lembrar aqui o que a gente classifica como ácido, o que a gente classifica como base, alguns macetes que a gente aprendeu no nono ano que vai ajudar vocês aqui nessa matéria. Então, de início, ácido. Os ácidos, gente, eles têm sabor azedo. Então, por exemplo, na alimentação, uma laranja, um limão, eles são ácidos, porque eles têm sabor azedo. Agora, a base. As bases têm sabor adstringente. É aquele sabor da banana verde, do caju, que aperta a sua garganta. Então, em relação à característica deles, a gente pode considerar que o ácido tem um sabor azedo e a base tem um sabor adstringente. Aí tem aluno que fala assim, Fernanda, ácido então é o que corrói? Não, gente, não necessariamente. Tem alguns ácidos que vão ter poder corrosivo, como tem algumas bases que também vão ter. Então, isso não é uma classificação para ácido e base, isso vai ser uma propriedade de cada um deles depois. Então, de início, ácido, sabor azedo, base, sabor adstringente. Aí eu coloquei aqui, o sal e o óxido a gente vê depois. Coloquei aqui alguns elementos, alguns compostos, só para a gente lembrar aqui, ó. O H2SO4 é o ácido sulfúrico, então esse aqui já é um ácido. O HCl é o ácido clorídrico e o HF é o ácido fluorídrico. Então, qual a semelhança que tem nesses três elementos que são ácidos? Começam com o hidrogênio. Então, todo elemento que começar com hidrogênio, ele é classificado como um ácido. Só que ele é classificado como um ácido segundo Arrhenius, que foi o cientista que elaborou a teoria de ionização e dissociação. Porque lá no terceiro ano, vocês vão ver outras classificações de ácido. Então, segundo Arrhenius, ácidos de Arrhenius, os elementos que começam com hidrogênio são ácidos. Aí depois a gente vai aprender que a gente tem um oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, e um hidrácido, que é um ácido que não tem oxigênio. Se eu colocar aqui agora NaOH, CaOH, o NaOH e o CaOH são bases. Por que elas são bases? Porque elas têm o OH no final, que a gente chama de hidroxila. Então, novamente, segundo Arrhenius, porque essa teoria de ácido e base, segundo ele, que a gente vai estudar agora. Segundo Arrhenius, os elementos que terminam com OH são chamados de base. Mas a teoria dele vai bem mais a fundo do que isso, que é um macete para a gente identificar, olhando para o elemento, se ele é um ácido ou uma base. O Arrhenius, ele diz que o ácido, quando ele é colocado em água, ele ioniza, liberando o H+.
E a base, quando colocada em água, ela dissocia, liberando OH-. Mas isso a gente vai ver com calma depois, num resumo, tá? Então, de início, eu quero que vocês lembrem que começou com o hidrogênio, ácido, terminou com OH, base. Aí, se eu tiver, tipo, não tenho nem hidrogênio e nem OH, você tem um sal. Então, esse daqui é um sal, esse daqui é um sal. Ah, Fernanda, então esse aqui também é um sal? Não. Um composto binário, dois elementos, que um deles é o oxigênio, a gente tem um óxido. Então, óxido e óxido. Mas isso a gente vai ver com muita calma, tá, gente? Então, por enquanto, eu coloquei aqui só pra gente lembrar. Começou com hidrogênio, ácido. Terminou com hidroxila, base. Pronto. Só que para a gente trabalhar com ácido e base, nós vamos ter que trabalhar com nomenclatura. E essa nomenclatura depende de uma parte da química que nós vamos estudar, que é chamada de NOx. O que é esse NOx? O NOx é o número de oxidação. Para a gente calcular o NOx, a apostila te deu algumas equações, só que existe um macete, uma regrinha prática, que você acha o NOx mais fácil. Eu vou ensinar vocês pela regra prática. O que é esse número de oxidação? É o número de elétrons em torno de uma ligação química. Então, esse NOx é te contar quantos elétrons, por exemplo, que o oxigênio perdeu, quantos que o cálcio ele ganhou. Ou então também é o número onde a quebra de todas as ligações do átomo envolvendo compartilhamento de elétrons, tipo aqui, ó. Envolvendo compartilhamento de elétrons. Então, esse número de oxidação vai ser o número correspondente ou ao ganho ou à perca de elétrons que o elemento teve ali durante uma ligação. Então, primeira regrinha que a gente vai aprender para poder achar o NOx. Vou colocar elas aqui embaixo, ó. Primeira regrinha. O NOx, gente, isso aqui não tem na apostila, então eu aconselho vocês a copiarem depois que virem o vídeo, tá? A gente vai começar pelas extremidades e sempre que houver oxigênio ou hidrogênio, vamos começar por eles. A não ser, gente, no caso de peróxido, que o NOx do oxigênio vai mudar, mas a gente não vai entrar nisso por enquanto, não. Então, começar pela extremidade, sempre que houver oxigênio ou hidrogênio, começar por eles. Vou fazer aqui para vocês uma tabelinha de NOx, que ela vai ser importante para vocês conseguirem desenvolver. Vou colocar ela aqui embaixo, ó. Quem está na família 1A tem carga mais 1. Quem está na família 2A tem carga mais 2. Lembra disso, gente? Quem está na família 1A é porque tem um elétron na última camada, então é mais fácil ele perder esse um elétron. Quem está na família 2A tem 2 elétrons na última camada, então é mais fácil ele perder 2. Quem está na família 3A tem 3 elétrons na última camada, então é mais fácil ele perder 3. Quem está na família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, isso aqui para a regra do octeto, gente, para ele ficar com 8 elétrons. No caso do 4, ou ele pode perder os 4 que ele já tem, ou ele pode ganhar 4, ficaria na mesma, ele chegaria nos 8 do mesmo jeito. Lembrando que essa perca de elétrons é porque na camada anterior já tem os 8. Então, se ele perde um elétron, ele ficaria com os 8 da camada anterior, ele eliminaria aquela última camada. Quem agora está na 5A tem 5 elétrons na última camada. O que é mais fácil, ele perder os 5 ou ele ganhar 3? Ele ganhar 3, ele tem carga menos 3. Quem está na 6A vai ter carga menos 2, porque é mais fácil ele ganhar 2 elétrons. E quem está na 7A vai ter carga menos 1, porque é mais fácil ele ganhar 1 elétron. Então, essa tabelinha que a gente já conhecia é a nossa tabelinha de NOx.
Então, qual é o número de oxidação de um elemento que está na 1A? Mais 1. Qual é o número de oxidação do elemento que está na 2A? Mais 2. E como que a gente aplica isso nos compostos? Por exemplo, eu tenho que achar o NOx do cálcio. Como eu tenho oxigênio, eu vou começar sempre pelo oxigênio. Aí eu vou lá na minha tabela periódica e eu vou ver que o oxigênio, ele está na 6A. Como o oxigênio está na 6A, o NOx dele, ó, vale menos 2. Então, eu vou colocar, gente, aqui embaixo, ó, o NOx do oxigênio. Como aqui em cima eu não tenho carga nenhuma, eu vou igualar isso daqui a 0. E agora, a gente vai subir multiplicando. Por exemplo, ó, quantos oxigênios eu tenho? 1. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Sobe multiplicando. Aí, agora, você vai perguntar para esse elemento aqui, ó. Qual o número que eu vou ter que somar com menos 2 para dar 0? Mais 2. Cai mais 2, menos 2, 0. Aí, você desce agora, dividindo. Se eu tenho 1 cálcio, 2 dividido por 1, 2. Então, quer dizer que o NOx do cálcio é igual a mais 2, significa que ele perde 2 elétrons. E o NOx do oxigênio é menos 2, significa que ele ganha 2 elétrons. Gente, isso daqui é importantíssimo para dar na hora que a gente for aprender nomenclatura. Porque os oxiácidos, que são esses aqui, ó, que tem oxigênio no final, a nomenclatura deles vai depender do NOx desse elemento aqui do meio. Se o NOx dele for maior, a nomenclatura dele vai terminar em ico. Se o NOx dele for menor, a nomenclatura vai terminar em oso. Então, saber trabalhar com NOx é fundamental para a gente conseguir dar nome para ácido, base, sal e óxido, para todos eles. Então, esse aqui é a base da função inorgânica. Vamos para esse outro, ó. O HCl. Se tem hidrogênio, vou começar pelo hidrogênio. Então, aqui, ó, mais 1, porque o hidrogênio, ele tá na 1A, então ele é NOx mais 1. Aí, agora, eu vou subir multiplicando, depois você desce dividindo. Vou igualar a 0, porque não tem carga. Mais 1 vezes 1 hidrogênio, mais 1. Qual o número que eu vou pôr aqui que vai zerar a minha equação? Menos 1. Menos 1 dividido por 1, menos 1. Então, o NOx do cloro é igual a menos 1 e o NOx do hidrogênio é igual a mais 1. Se você conferir, gente, na tabela periódica vai dar certinho, porque na tabela periódica o cloro está na 7A, então ele tem que ter NOx menos 1. Ah, Fernanda, então por que eu não posso só olhar na tabela periódica? Porque os NOx variam, gente. O elemento que está na 6A, por exemplo, ele pode ter NOx 2, ele pode ter NOx 0. O elemento que está na 7A, ele pode ter NOx 1, 3, 5 e 7. Então, existem essas variações de NOx, por isso que a gente não pode só olhar na tabela periódica. Aqui, CH4. Vamos começar pelo hidrogênio. NOx do hidrogênio, mais 1, igual a 0, sobe multiplicando. Mais 1 vezes 4, mais 4. Aí, eu vou perguntar que número que eu vou colocar de K para zerar. Menos 4. Dividido por 1, menos 4. Então, o NOx do carbono é igual a menos 4. Lembra que o carbono estava na 4A? Então, ele poderia ser mais 4. Nesse caso, ele foi menos 4. E o NOx do hidrogênio, mais 1. Agora, de K. KNO3. Ó, eu tenho oxigênio, então vou começar pelo oxigênio. O oxigênio está na 6A, então o NOx dele vale menos 2. Igual a 0, sobe multiplicando. Menos 2 vezes 3, menos 6. Agora, você não pode fazer aquela pergunta que você tem 2, então você tem que ir para outra extremidade. Aí vem o potássio. Olha onde que o potássio está. Aqui, ó, na 1A, na primeira coluna.
Então, se ele está na 1A, o NOx dele vale mais 1. Aí você vai subir multiplicando. Mais 1 vezes 1, mais 1. Qual o número que eu vou colocar aqui no meio para que tudo dê zero? Mais 1, mais 5. Dividido por 1, mais 5. Lembrando, gente, que os NOx que a gente encontra são os aqui de baixo. Então, a gente tem NOx do potássio, mais 1, do nitrogênio, mais 5, e do oxigênio, menos 2. Gente, o nitrogênio, os elementos que estão na 5A, eles podem assumir NOx 5, 3 e 1. Por isso que você não pode olhar na tabela. Não é só olhar na tabela e identificar o NOx. Depois eu passo uma tabelinha dos NOx que cada elemento naquela família pode assumir. Tipo assim, quem está na 6A? Quais são os NOx que ele pode assumir? Aí aqui, ó, PO4, 3-. Nesse caso aqui agora, a gente vai ter que igualar o nosso NOx a menos 3, né? Porque a gente tem carga agora. Então, eu vou começar aqui subindo, ó. Aí, a gente vai ter o oxigênio, que vale menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Só que a gente vai pensar o seguinte, ó. Eu tenho um valor, vou chamar ele de x, ó, para facilitar, que é o valor que eu vou descobrir aqui. Menos 8 tem que dar igual a menos 3, né? O número que eu pôr aqui, menos 8, tem que dar igual a menos 3. Então, x é igual a menos 3 mais 8. Então, x é igual a 5. Então, aqui vai ficar mais 5 dividido por 1, mais 5. Então, o NOx do fósforo é igual a mais 5 e do oxigênio é igual a menos 2. Gente, os NOx, por exemplo, quem está na 7A, a família dele indica o maior NOx que ele pode assumir, que é o 7. Então, ele pode ter NOx 7, 5, 3 e 1. Quem está na 6A, o maior NOx que ele pode assumir é o 6. Então, ele vai ter NOx 6, 4 ou 2. 0 é quando ele for substância simples, tipo O2, por exemplo. Aí, ele vai ter NOx 0. Mas isso vale para qualquer elemento na tabela periódica. Por exemplo, aqui, ó. H2. NOx 0. Pronto. Se eu tiver O3, NOx 0. Então, toda vez que você tiver um elemento, uma substância simples de um elemento só, seu NOx vale 0. Elementos que estão na 5A, aí o maior NOx dele é 5, aí vai descendo, de 2 em 2, 5, 3 e 1. Então, o maior NOx que um elemento da 5A pode assumir é 5 e o menor NOx, 1. Isso a gente está falando em cargas positivas, né, gente? Aí depois a gente vê as cargas negativas, só para vocês terem uma noção. Então, esse daqui é o nosso cálculo de NOx. Agora, gente, eu vou fazer com vocês a atividade de aprendizagem da página 44. Lá na página 44, a atividade é assim, ó. A nomenclatura de alguns compostos inorgânicos depende do estado de oxidação do NOx dos átomos que fazem parte da substância. Determine o NOx de cada elemento das substâncias inorgânicas a seguir. Então, a gente tem letra A, HNO3, então, que é o NOx de todos os elementos, todas as substâncias, né, que fazem parte do composto. Letra B, H2SO4. Letra C, K2CR2O7. Então, vamos identificar o NOx de um por um. Como que a gente tem hidrogênio e oxigênio, você pode optar. Eu costumo começar daqui, ó. Então, eu vou começar pelo oxigênio. Como ele não tem carga, então, igualar a 0. Oxigênio está na 6A, NOx menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Aí, você pula para a outra extremidade, mesmo que não fosse o hidrogênio, tá? Como hidrogênio mais fácil. O hidrogênio, o NOx dele, mais 1. Lembra de colocar o NOx sempre embaixo e sobe. Mais 1 vezes 1, mais 1. Qual o número que eu vou pôr aqui no meio
que quando eu juntar com menos 6 vai dar 0, mais 5. Aí eu vou dividir agora, ó, mais 5 dividido por 1 nitrogênio, porque não tem número, né, gente? Quando não tem número aqui é 1, mais 5. Então, vamos lá, NOx, oxigênio, menos 2, hidrogênio, mais 1, e o nitrogênio, mais 5. Como o nitrogênio está na 5A, ele assumiu o maior NOx que ele podia. A letra B, ó, igual a 0, começa pelo oxigênio, menos 2 vezes 4 menos 8, vai para a outra extremidade, mais 1, que é o NOx do hidrogênio, vezes 2, mais 2, e eu vou perguntar qual número que eu vou juntar com o mais 2, e o menos 8 vai dar 0. 6, que aí vai ficar mais 2 mais 6, mais 8, menos 8, 0. Mais 6 dividido por 1 enxofre, mais 6. Então, o NOx do oxigênio, menos 2, do enxofre, mais 6, e do hidrogênio, mais 1. Como o enxofre está na 6A, ele assumiu o maior NOx que ele podia. Ele podia assumir NOx 6, ou NOx 4, ou NOx 2. E se ele estivesse sozinho, tipo o S2, né? Porque sozinho não pode, ele tem que ter ou S2 ou S3, né? Tem que ter mais de um elemento. Se ele for uma substância pura, ele assumiria NOx 0, de K. Igual a 0, começar pelo oxigênio. Menos 2 vezes 7, menos 14. Aí eu vou pular lá para outra extremidade, mesmo não sendo hidrogênio, tá vendo? Se tivesse hidrogênio, ótimo. Como não tem, você vai achar o NOx desse daqui. O potássio, ele tá na família 1A. Então, o NOx dele, mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Que número que eu vou colocar aqui no meio agora? Para eu juntar com menos 14 dá 0. Mais 12. Só que você tem 2 cromos, então 12 dividido por 2, 6. Então, a gente tem NOx do potássio mais 1, do cromo mais 6 e do oxigênio menos 2. Agora, número 2. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Entre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluosilícico, cuja fórmula molecular corresponde a... Aí, vou colocar aqui, ó, número 2. A fórmula molecular dele é o H2SiF6. O número de oxidação do silício nessa molécula é... Então, só que é o número de oxidação do silício, só dele. Então, vamos lá, vou começar pelo hidrogênio, que tá de K. NOx do hidrogênio, mais 1 vezes 2, mais 2. Agora, não tem oxigênio de K, então você vai perguntar pro flúor, onde que o flúor tá? Tá na 7A. Então, o NOx dele, menos 1. Esses NOx, gente, que a gente tem que colocar de cara, tipo assim, não é oxigênio nem hidrogênio, você já tem que preencher, você vai colocar o menor NOx possível que ele pode assumir, né? Realmente o que falta para a regra do octeto. Então, no caso do flúor, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele tem que ganhar 1, menos 1. Menos 1 vezes 6, menos 6, igualou a 0. 2 mais qual número para eu poder eliminar aqui o menos 6 e ficar 0? 4. 2 mais 4, 6. Menos 6, 0. Mais 4 dividido por 1, mais 4. Então, quer dizer que o NOx do silício é igual a mais 4, que é a letra C da questão. Ok. Moçada, essa então é a teoria do NOx pra gente achar. Na apostila não vem assim, na apostila vem com uma formulazinha, mas eu acho bobagem a gente ficar preso em fórmula e montagem. Quem quiser dar uma olhada na apostila e fazer pelo método que o Bernoulli trouxe, né, que é uma equação, não tem problema, fique à vontade para fazer. Eu acho essa regrinha prática aqui muito simples.
Então, vamos treinar, ver se a gente consegue fazer por ela, né? Porque ela é muito prática e na hora da nomenclatura é bom que a gente faça essas atividades aqui muito rápidas. Então, é bom você dominar bastante isso daqui, tá bom? Então, eu vou passar para vocês, antes de a gente avançar com a matéria, bastante atividade de inox para achar o número de oxidação e não errar, depois a gente avança com a matéria, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês as atividades. Provavelmente vão ser algumas da apostila e algumas que não são da apostila para poder complementar, que a gente tem que treinar bastante esse cálculo de número de oxidação para poder avançar para a nomenclatura e para questão de ionização e dissociação de arrenos. Então, por enquanto, essa parte aqui, tá bom? Então, tchauzinho, gente.